E aí, John, e essa cena? Tadinho Aqui do a, vovô. aqui a doutora Rosenhall, ela é confrontada, né, pelos nossos heróis, né? E a farsa trio é exposta. Os simbiontes têm essa mística de apenas alguns para manter o status quo de que poucos privilegiados podem, né? Eu acho muito interessante como a série adota esse lado menos utópico de uma sociedade, de como as coisas são menos coloridas do que a Federação pinta. O que é mais interessante acompanhar é que os trios são muito próximos em feições ou alianças da humanidade, né? O que torna a corrupção deles ainda mais grave, visto que a raça não é conhecida por ser composta por bárbaros, mas sim de grandes estudiosos ou intelectuais, né? O ponto altíssimo do episódio, sem dúvidas, é o Cisco mantendo o segredo que pode desestabilizar a nação inteira para salvar a Jadzia, né? Que mostra o Capitão Cisco agindo como capitão e amigo, né? E não uma marionete assim da Federação, né? Mostra essa não vamos dizer ruptura, mas mostra por que o DS9 é diferente, né? Dos outros, assim, né? Mostra que, cara, ele quer salvar a amiga dele, né? E ele é um capitão, então ele tem que resolver essa situação, mesmo, né? Que destrone. É o verdadeiro líder, né? Ele não vai pelo manual ipsis literis. O contexto determina. Mas nós já vimos esse tipo de comportamento em outra série de Jornada das Estrelas, né? Porque o Kirk obedeceu uma regra aqui, ó. Não, sim. O Kirk era outro. O Spock também. Até o Spock. Ele não foi atrás do Spock. E não era para ir, cara. É o contrário. O Spock não arma todo aquele esquema para ir atrás do Pike lá, para poder salvar o Pike. Ele não faz todo um teatro ali, engana até o Kirk. E ele é vulcano, detalhe. E é vulcano. Na verdade, eu penso assim, ó, não existe um animal violento, não existe um animal ruim, nem malvado, porque eles não pensam. Quando estiverem consciência, se foi, eu concordo. Todos os povos que a gente tem... todos os povos que a gente tem em Jornada das Estrelas, eles são povos inteligentes. Sempre que tu tem uma inteligência, você tem alguma coisa para levar vantagem aqui, tapar aqui, fazer alguma coisa. Isso desenvolve. Então, eu não acredito que nenhum povo desenvolvido na série foi desenvolvido de forma... Eu não vejo nenhum povo desenvolvido de forma medíocre, que ele é perfeitinho do início ao fim. Todos eles têm as suas artimanhas que nem a gente tem, né? A sociedade, ela enquanto inteligente, ela é muito parecida em todos os âmbitos. É por isso que eu tenho bronca dos vulcanos, porque eles são os que acham que são perfeitinhos. Né? Eles acham. Já está errado achando que é perfeito. Eles são condicionados a isso, né? Mas a gente sabe que eles não são um coletivo, eles não são Borgs, eles não são um coletivo único. Opa, e ainda há exceções em relação aos Borgs, a gente viu isso. Borgs e Borgs. Mas eles foram condicionados e eles são indivíduos, eles, sabe? Então, não tem como você agir segundo aquele padrão. Sempre vai haver um divergente ali naquela área. Vai existir isso. Não tem como. Não tem como você sublimar todas as tuas emoções, o teu condicionamento. Olha só, o que são os ferengues, né? E o que são aquelas regras de aquisição. Aí você vê ali o nosso ferengue predileto quebrando todas essas regras nesse momento. Tá falando do Ron? Gente. Tá falando do Vamos Ron, seguir, então, para a última cena. Não, o Quark, né? O mais velho do Ron. E aí, John, essa cena da Jadzia lá nas piscinas das cavernas Macala? Aqui eu trouxe essa cena para encerramento, porque eu acho simbólico, né? A Jadzia entrando no lago, que nem eu tinha citado no início, e ela toda com vestes brancas, trazendo bem aquele clima espiritual mesmo que eu tinha citado, né? Da simbologia do espiritismo e tal. E ela entrando no lago e abraçando no final ali uma vida passada dela, dizendo, olha só, vem, tu faz parte de mim. E aí ele abraça ela de volta. Então, quer dizer que ela é meio que um ritual de purificação
né, a simbologia é um ritual de, entre aspas, purificação, de conhecimento, mas eu acho que também a escolha do branco esteticamente para essa cena mostra o que é, por que a sociedade Trill, ela gosta de manter os simbiontes para privilegiados, né? Que nem a doutora fala, se tu revela o segredo, as pessoas vão começar a utilizar, comprar em prateleiras os simbiontes, e não é isso que a gente quer. Isso. Então, a pureza da cena, o branco, tudo branco, mostra que é também para manter um status quo. A simbologia branca, ela quando a gente vê diversos filmes, o leite, né? O leite ele é esse negócio que simboliza o status quo, né? A pessoa tomando leite ali mostra que a pessoa está, entre aspas, num grau de superioridade, né? E é o que a doutora estava tentando esconder, né? Que era justamente esse privilégio de alguns para carregarem o simbionte. Então, eu acho que a simbologia que essa cena faz, né, ao mesmo tempo que mostra uma purificação, um encontro da Jadzia com a vida passada dela, também mostra o porquê de ser exclusivo, entre aspas, os simbiontes, né? Então, foi por isso que eu trouxe essa cena. Não sei se viajei muito assim nas minhas divagações. Não, eu entendo perfeitamente, porque o que tu está dizendo, eu acho, assim, tem a ver com a questão dos ritos e dos rituais simbólicos que são necessários para a perpetuação do poder e a dominação, né? Evidentemente que a gente não está vendo aqui um caso onde eles dominam uma sociedade inteira a partir dessa questão dos simbiontes, mas existe uma grande mentira e uma ideologia por trás que para manter o status quo e manter aquela sociedade organizada, né? Isso é dito didaticamente pela personagem, né? Adviria o caos se a gente revelasse que metade da população tem compatibilidade, né? Compatibilidade, obrigado, Silvio. Compatibilidade, né, com os hospedeiros. Então, eu achei a tua escolha e o que tu falou muito interessante nesse sentido de mostrar que existe todo um rito, né, pela escolha de cores, inclusive das roupas, né, da Jadzia, com o branco, toda essa simbologia do branco, que está atrelado ao poder, ou classes dominantes, né? O exemplo que tu trouxe dos nazis tomando leite, né, é isso, né? A supremacia branca e tal. Muito legal, cara, bem observado, assim. E aí, Silvio, o que tu acha dessa cena? Eu vejo esse mesmo simbolismo, né? A ideia dela voltar para casa, tipo, é uma ideia de tentar se reencontrar, né? É como se os resquícios ali do simbionte precisasse de paz ou precisasse se reconectar. Então é um momento onde ela se reconecta. A metáfora do útero ou a metáfora do colo da mãe, né, da criança, em segurança no colo da mãe, mamando, né? Tem todo um simbolismo de segurança aí, né? Eu acho que se faz bem uso, apesar de você não ter dito isso na produção e tal, eu acho que deve ter sido proposital, deve ter sido sim. A ideia era essa, né? Mostrar uma personagem que está buscando se conhecer, sim, se reencontrar e reconectar com suas origens, né? E por isso ela volta, ela tem essa vontade de voltar aonde ela nasceu. No caso, não ela necessariamente, mas a entidade, o construto que forma a Jadzia. Ela meio que e uma parte dela, né? Uma parte dela que ela não conhecia. Dela, né? Isso. Então, eu acho que cabe sim essa leitura. Como é interessante, como é rico mesmo esse episódio, que ele permite leituras bem diferentes, tanto do aspecto político da coisa, né? Até já um mais subjetivo, assim, desse reencontro da Jadzia, dessa jornada de autoconhecimento dela. Ela passa por uma jornada de autoconhecimento porque ela desconhecia essa faceta que faz parte dela, da essência dela, está dentro dela, mas estava bloqueado e ela não conhecia, né? Não é, Dari? Tu não acha que passa muito por isso também? É um simbólico, né? Um imaginário. Eu levo muito mais para o lado da ciência. E quando eu vi a cena, eu não me identifiquei com nenhum elemento de cosmovisão ou algum sentido
de espiritualidade. Ali foi um simbólico mesmo, foi isso, sim, é a questão do autodescobrimento dela, e ela encontrar, foi uma das cenas que a gente colocou, eu coloquei, né, no Ups and Downs, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Ela fez um processo de psicoterapia perfeito ali. Ela conseguiu abraçar o que ela era, ela mesma diz essa frase no final, a gente precisa saber quem a gente era, quem a gente foi, o que era, para você chegar agora e descobrir quem você é. Mas são leituras interessantes, assim, eu estou com diversos atravessamentos de coisas que o John colocou, eu tenho anotado aqui, vou pensar mais, vou assistir mais uma vez, assim, com outro olhar, e acho muito interessante. Isso enriquece demais essas visões que nós temos. Nós somos profissionais aqui com áreas semelhantes, muitas vezes, em educação, mas cada um com uma percepção e com um universo e dentro de um mundo muito diverso de experiências aqui.